pessoal! Sejam bem-vindos a mais um LEDcast, o seu melhor podcast de iluminação. Pessoal, eu trago aqui um assunto hoje, não é nada de iluminação, tá? Comecei errado. Mas enfim, é um assunto bem interessante que aborda o pessoal de indústria, principalmente o pessoal da gestão, né? Para os interessados, que é mudanças climáticas e como os processos nas indústrias podem contribuir. Vocês já pensaram como esses dois assuntos podem se relacionar? É meio complexo, mas eu trouxe aqui um cara, sabe tudo, ele falou que é bem tranquilo e a gente vai sair daqui sabendo tudo. Vai ser incrível. Fernando Faro. Eu posso fazer aquele brincadeira? Hoje não, Faro. Oi? Posso fazer aquela viadinha? Hoje não, Faro. Pode, hoje não. José Fernando Faro, diretor e fundador da Faro Gestão e Qualidade Ambiental, empresa de consultoria em qualidade, meio ambiente e planejamento estratégico, mestre em engenharia de produção, especializado em administração industrial e ainda ele é professor, auditor e o currículo dele, gente, é umas 10 páginas, sem brincadeira. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado por ter topado participar. Eu que agradeço estar com vocês pelo convite da Conex LED. Estamos aqui para sempre discutir um assunto importante, né? Como esse de hoje, da pauta, e aprender juntos aqui para a gente evoluir aí nesses assuntos, né? Exato, hoje a gente vai aprender bastante. Bom, Fernando, como eu disse, sou leiga, não entendo, mas antes da gente se aprofundar, porque essa pauta ela tá bem densa, bem profunda, eu queria que você contasse um pouquinho da sua carreira, como você chegou aqui no nosso LEDcast. Bom, a minha carreira ela começou assim, eu diria que oficialmente na década de 80, final da década de 80, estagiei numa indústria de autopeças e fiquei nessa indústria por 32 anos. Nossa! Né? 32 bastante anos? tempo, né? Sim. Então, nessa indústria eu ingressei como estagiário, né? Fui desenvolvendo minha carreira até 2019. 2019 eu saí da indústria. Em 2012 eu já tinha aberto uma empresa de consultoria, mas obviamente não podia trabalhar muito com consultoria ainda, por conta de estar na empresa, né? Na indústria. Essa empresa foi um grande aprendizado para mim, foi uma indústria onde eu aprendi, acho que a maior parte de tudo que eu adquiri de conhecimento em termos técnicos, em termos até comportamentais, né? Sim, você se desenvolveu lá, né? Com certeza. E aí, em 2012, como eu tinha a empresa aberta, né? Eu comecei pontualmente a fazer alguns trabalhos de treinamento, de consultoria. E também há praticamente uns 20, 25 anos eu também leciono, né? Eu comecei em colégio técnico, depois universidade, e hoje eu leciono também, né, numa fundação, que é a Fundação Vanzolini, onde eu também sou auditor nessa própria fundação e ministro aulas e treinamentos, né, de gestão, ESG, né, e outros assuntos aí que são de interesse das organizações também. Então, resumidamente, é isso, né? Bem resumido. Assim, eu acho meio complexo a gente falar, puxa, às vezes a gente está falando de uma trajetória, todo mundo tem sua trajetória, né? Sim. E todas são importantes, todas têm bastante riqueza, né? Quando a pessoa está disposta a trilhar um caminho, primeiro um caminho honesto, um caminho do bem, e adquirindo sempre conhecimento e tentando compartilhar tudo isso, porque a gente aprende muito e a gente tem a obrigação de compartilhar também muito, né? Então, eu acredito muito nisso, né? Eu falo sempre que o conhecimento, ele é ouro, de fato, né? Só que se você guardar uma barra de ouro, ela é só sua e só serve para os seus interesses. Agora, quando você compartilha isso e fraciona em pedaços, eu acho que todo mundo acaba recebendo um pouco desse ouro, né? Verdade. O ouro do conhecimento. E todo mundo cresce junto, E todo né? mundo cresce junto, com certeza. Bonito.
Geralmente quem leciona, assim, compartilha conhecimento, eu acho muito bonito esse aspecto, que eu acho que é muito um dom, né? Sim, Quem gosta de ensinar, quem gosta de compartilhar, eu acho muito legal. Bom, Fernando, para começar, a gente começando, minha primeira pergunta. Mudanças climáticas e ISO, como isso se relaciona? Porque quem tá de fora é meio difícil imaginar que essa parte de certificação, de gestão, de processo, como tudo isso se encaixa? Bom, esse é um assunto, acho que nunca foi tão discutido aí nos últimos anos, né? Nesses últimos anos, esse assunto mudanças climáticas e transição energética. Acho que esse assunto ele caminha ali lado a lado, mas não caminham somente mudanças climáticas e transição energética. Isso tem uma abrangência enorme, né? Então, as normas de gestão, elas já existem há algum tempo. E elas estão aí para que as organizações estruturem, obviamente, o seu sistema de gestão, que deve ser um sistema de gestão abrangendo a empresa como um todo e todas as pessoas que compõem esse sistema. Na verdade, são essas pessoas que fazem esse sistema de fato acontecer, né? Verdade. O problema é que muitas organizações acabam indo em busca de uma certificação e não de ter um sistema de gestão, né? Isso também é fato. Foca só no final. E o processo? Por outros interesses, né? Muitas vezes interesses comerciais, exigências de clientes, etc., né? Então, é difícil a gente pensar que, apesar das normas, muitas delas serem voluntárias, que uma organização adotou essas normas de maneira voluntária, né? Em algum momento ela se tornou mandatória porque o cliente A, o cliente B, ou o segmento, ou seja lá o que for, ou para obter um incentivo, por exemplo, a gente tem isso também no Brasil. Se a gente pegar o segmento de tecnologia, a gente vai perceber que essas empresas que têm incentivo através de o PPB, por exemplo, né, elas precisam ter uma certificação ISO 9001. Então, não dá para falar que para ela é voluntária, né? É mandatório para que ela possa manter o seu benefício. Mas, voltando ao assunto, mudanças climáticas é tão significativo o assunto e é tão emergencial que a ISO, que é a Organização Internacional para a Normalização, que está lá em Genebra, na Suíça, que tem um tempo para pensar e também discernir sobre esses assuntos, resolveu fazer uma emenda, né, às normas de gestão. Então, algumas normas de gestão, elas tiveram essa alteração, essa emenda, né? Que essa emenda, na verdade, trata do assunto mudanças climáticas. Então, se a gente desdobrar os requisitos dessas normas de gestão, a gente vai perceber que alguns requisitos, mandatoriamente, você precisa, de alguma forma, contemplar assuntos dessa natureza, né? Então, se a gente pensar na ISO 9001, que é a mais difundida, dados de 2023, né, da ISO Survey Certifications, que mostra, né, um painel de certificações pelo mundo todo, a gente vai perceber que a gente tem mais de 1.250, 1.300 mais ou menos, certificações emitidas no mundo, tá? 1.265.000, 270.000, ou um pouco mais do que isso, né? Dados mais atualizados, de certificações ISO 9001. E a gente vai perceber que a ISO, por ter essa abrangência, resolveu então fazer com que essa emenda chegasse nessas normas de gestão. A mais difundida, a gente sabe que é a ISO 9001, como eu disse, por conta do número de certificações e tal. E dentro do escopo da norma, de cada uma dessas normas, nós temos requisitos e alguns desses requisitos, eles acabam contemplando a necessidade de você ter esse olhar voltado também para as questões ambientais, ainda que não sejam todas normas ambientais. A ISO 9001 é uma norma de requisitos do sistema de gestão da qualidade. E não ambiental. Sim. A ISO 14001 é de gestão ambiental. Mas na 9001 também essa emenda está valendo, né? Então, a ISO, em fevereiro desse ano, ela soltou essa emenda e isso foi para o texto da norma.
como emenda, tá? Tá. A norma em si, ela deve ser revisada pelo último comunicado da ISO em 2026, tá? Mas essa emenda já está valendo. Em março, a ABNT, 14 de março desse ano, a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que também é uma certificadora, ela soltou um comunicado também falando dessa emenda, né? E outros órgãos certificadores, por exemplo, eu audito pela Fundação Vanzolini, a gente já tem uma recomendação desde 1º de agosto de observar e de auditar como as empresas estão considerando esse assunto dentro dos seus sistemas de gestão. Basicamente, vai mexer em um requisito que se chama entendendo a organização em seu contexto. Esse é um requisito inicial da norma, né? Então, quando você fala entendendo a organização em seu contexto, até que ponto mudanças climáticas é um assunto que deve ser considerado pela empresa dentro do seu contexto. Um outro requisito que a norma, agora com essa emenda, também te indica a necessidade de olhar com mais carinho, né? É um outro requisito que chama entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas, os famosos stakeholders. Certo. Que agora nós sabemos que não são só proprietários e acionistas, né? Sim. Estamos falando de muita gente aí, né? Partes interessadas que sejam pertinentes. Então, quando a gente fala de partes interessadas pertinentes, até que ponto mudanças climáticas está relacionado, esse assunto está relacionado com necessidades e expectativas das partes interessadas. Você pode ter a figura de consumidores, de clientes, de usuários finais, que estão atentos a isso. Muito. Né? Essa empresa onde eu estou mantendo relações comerciais, onde eu estou adquirindo os produtos ou que me presta serviço, ela prima por pensar nessas questões, pelo menos sequer pensar nessas questões, considerar dentro do seu escopo de atividades, dentro das suas rotinas. Então, quando a gente fala de considerar mudanças climáticas dentro de uma norma de gestão, por exemplo, a norma de gestão da qualidade, Sim. porque se a gente fala de gestão ambiental, isso já acontece, né? Sim. Há alguns anos, porque a norma já considera essas questões, né? Mas considerar isso na ISO 9001, que tem a ver com qualidade, é pensar também nos seus processos, né? É pensar também nos seus projetos. É pensar também nas matérias-primas que você utiliza. É pensar no tipo de insumo que você usa na produção. É pensar nas fontes de energia que você usa. Então, tá aí a questão de você enxergar o seu contexto e analisar até que ponto mudanças climáticas está atuando também na sua organização e merece a sua atenção. Nossa, que rico, né? Realmente colocar para pensar. É isso aí. Né, para refletir, porque assim, se falava muito em mudanças climáticas, ai que bonito, vamos falar, vamos, né? Mas quando o olhar interno para você, para o seu processo, no seu contexto, Perfeito. então foi como a ISO, enxergou uma oportunidade de colaborar. É isso mesmo. Porque é aquilo que você falou, quando a gente deixa livre, né? As pessoas só começam a pensar quando o negócio fica mandatório. Perfeito, exatamente isso, né? Então, essa emenda vem para despertar também nas organizações a necessidade de você olhar para dentro da sua empresa, olhar também, obviamente, para o seu entorno, né? Óbvio, porque a gente está falando de questões que afetam a sociedade como um todo. Sim, que é o ESG. Que bonito. Bom, que legal, adorei. Então, como exatamente essa emenda, né, das mudanças climáticas dentro das normas de gestão ISO, quais são exatamente as exigências, né, que as empresas precisam atender agora? É realmente nesse contexto? É você Sim. poder colocar como que você vai, dentro do seu contexto ali, como que você vai se organizar? Considerar um assunto. O que eu vejo assim, em auditoria ou até conversando com outras pessoas, né, do segmento, o que eu vejo muito é as empresas considerarem isso dentro do seu planejamento estratégico, né? Aí dê-se o nome que quiser para isso, né? Plano de negócios, planejamento estratégico, contexto da organização,
o nome acho que menos importa, né? O que importa aí é o conteúdo de tudo isso, né? As empresas têm endereçado nessa fase de planejamento estratégico normalmente o assunto, né? Por quê? Porque nessa fase de planejamento estratégico é muito comum, quando você desdobra o seu planejamento estratégico, você considerar questões externas, questões internas, né? O ambiente externo, o ambiente interno. E aí, quando você considera isso, o assunto vem à tona, né? Porque eu tenho que pensar, puxa, como que eu estou, né, considerando o que eu estou fazendo dentro da minha organização, dentro de tudo aquilo que eu me proponho a fazer, que é o meu escopo, né? O escopo das minhas atividades. Uhum. Até que ponto eu venho considerando esse assunto mudanças climáticas? Até que ponto eu tenho um viés de preocupação com o assunto? Até que ponto isso afeta os meus processos? Até que ponto isso afeta as minhas atividades? E principalmente até que ponto eu posso tomar ações que estejam alinhadas com o assunto, principalmente pensando no bem comum, não somente no bem da minha organização. Isso não é filosófico, não é demagógico, isso é emergência, Sim, né? A palavra que eu acho que mais representa o que a gente está discutindo é emergência. Não é nem urgência, é emergência. Verdade. E, Fernando, quais são os benefícios de fato que essas mudanças podem trazer pensando na empresa? Eu vejo que são muitos os benefícios, né? Mas óbvio que a gente precisa pensar em questões de sustentabilidade também, né? Não dá para falar só, eu preciso considerar na norma de gestão, porque agora saiu uma emenda, é o que normalmente está acontecendo, Sim, infelizmente, né? Sempre a gente acaba rodando em círculo, né? E a gente acaba caindo sempre nas mesmas questões. Então, eu entendo que essa questão da sustentabilidade, né? Que mexe com o trinômio, né? De pilares variáveis como econômica, social e ambiental. Isso vem de lá de trás, de 94, né? John Elphinstone, ele foi o idealizador do Triple Bottom Line, né? Que tanto se fala, que é justamente o triângulo ali da sustentabilidade, né? Você certo. pensar em questões sociais, em questões ambientais, mas, óbvio, não deixar de considerar a variável econômica, que ela é extremamente importante. Então, aqui a Sim, gente não pode ser hipócrita e falar, puxa, nossa, ambientalmente traz muito benefício, etc. As empresas vão fazer as suas análises, os seus cálculos, os estudos de viabilidade, né? sim, Mas o fato é que, atualmente, a gente tem algumas condições, alguns aspectos que nos permite, na verdade, tomar algumas posturas e até ações mais estratégicas que sejam também sustentáveis do ponto de vista econômico, mas que possa trazer talvez contribuição ambiental, né? Eu vejo muito isso pensando na cadeia de suprimentos, por exemplo. Então, ao desenvolver materiais e insumos, ter essa preocupação, esse viés ambiental. Na hora que você vai fazer um projeto de um produto novo, uhum, você pensar em como projetar esse produto considerando a variável ambiental, né? Óbvio que a econômica ela vai se fazer sempre presente, é o que eu sim, falei. Mas você também considerar isso, essa variável ambiental, nos desenvolvimentos, nos seus processos, nos materiais que você compra, nos resíduos que você gera, né? Considerar de fato que você faz uma gestão no final de tudo isso, né? No final dos seus processos, caso você gere resíduos, que você faça uma gestão dos resíduos que seja uma gestão adequada. Muitos resíduos têm valor econômico, inclusive. sim, Então, não necessariamente você vai ter dispêndio de recursos monetários, mas também você pode reaver algum valor econômico com isso. Então, pensar em questões, em alternativas que têm esse viés também ambiental, eu acredito que é uma saída, né? Sempre buscando o equilíbrio também com as outras variáveis, principalmente econômica, né? sim, sim.
Então, esse benefício a gente pode falar que ele é a longo prazo. Eu diria que é um benefício a médio e longo prazo. É difícil a gente imaginar que isso esteja voltado para o curto prazo. No curto prazo, as empresas com mais recursos tecnológicos, aporte financeiro, etc., talvez consigam fazer isso no curto prazo, consigam Sim. fazer isso com um dinamismo diferente. Exato. Mas eu diria que não é a realidade da maioria das empresas. Verdade. A gente vai entrar nesse tema de investimento. Ok. Tá, acho que acredito que a gente já deve ter dado uma passada aqui nesse tema, mas talvez dar uma enfatizada. Como que essa alteração pode impactar o sistema de gestão da qualidade nas empresas e apresentar um pouco de exemplo. Você consegue trazer alguns exemplos para a gente? Sim. Bom, o que eu vejo, né? Eu vejo que qualquer que seja a alteração de qualquer norma de gestão, em primeiro plano, as organizações discutem como atender o requisito, né? Então, talvez o verbo atender aí seja aquele mais enfatizado. Eu vou fazer isso, atende? Essas são as questões que surgem, né? Uhum. Alguns clientes meus às vezes perguntam, se eu fizer esse mínimo, atende? Nossa, é muito triste a gente ouvir isso, né? Se eu fizer esse mínimo, atende? Né? Eu diria que assim, trocar o verbo atender por incorporar, eu acho que é melhor, né? Nossa, então você incorporar, faz uma diferença. Com certeza. Você incorporar aquilo na sua organização é muito melhor que simplesmente pensar em atender. Você só vai atender. Então esse é o primeiro passo, né? Então eu entendo que as organizações devem pensar em como trabalhar o assunto na sua organização. E isso passa por ter uma cultura propícia para poder assimilar esses conceitos, mudança de conceitos, novas práticas. Quando né? a gente fala em atender, eu acho que soa muito superficial. Com certeza. Né? Quando a gente fala em incorporar, como você falou, é cultural, né? Você sente aquilo que enraiza para todo mundo tá ciente, todo mundo tá sabendo o que tá fazendo. Uhum. É difícil como atender, falar, pessoal, então, vocês têm que falar isso, mas eu nem sabia que isso existia, agora eu preciso falar que isso existe. Perfeito. Não é? É exatamente isso. Então eu vejo que existe essa necessidade de ter também a cultura favorável para que isso seja também aplicado na organização. E o principal, que envolva todas as pessoas, todas as partes interessadas. O envolvimento das partes interessadas pertinentes é mandatório, né? Como eu disse anteriormente, hoje a gente sabe que partes interessadas não são somente os acionistas, os proprietários. Exato. Né? Então a gente tem a comunidade, a gente tem os próprios colaboradores da organização, a gente tem fornecedores, a gente tem o governo, a gente tem entidades sociais, entidades de classe. Então a gente tem uma série de partes interessadas que sejam pertinentes para muitas organizações. E é importante que a gente incorpore isso dentro da organização para atender também a essas partes interessadas. Elas também têm objetivos, né? Elas também têm necessidades, também têm expectativas. Então eu acho que o ponto principal para que a gente consiga ter êxito é fazer com que isso seja assimilado por todos na organização e principalmente seja praticado. As políticas, as diretrizes da direção, elas são fundamentais, né? É o que eu brinco sempre, a direção é a cabeça do negócio, né? Em qualquer organização. Então, esse assunto, ele de fato, ele tem que partir da alta direção até, né, os demais níveis da organização. E que sem deixar de considerar, como a gente disse, as partes interessadas pertinentes, né? Então, eu fico pensando, né? Muita gente estava falando na expectativa da revisão da norma ISO 9001, por exemplo, de ser em 2025. Uhum. Já foi, né, definido, já foi comunicado que será em 2026. Muita gente preocupado. Puxa, como que vai ser a revisão em 2026? Né? O que a gente vai ter que fazer de diferente? Quais são as mudanças? O que a gente vai ter que atender?
Eu diria o seguinte, se preocupe em atender aquilo que você já não atende bem, que é da versão de 2015, que já tem 9 anos. Tá? Então, mas é bem isso. Então, se preocupe em atender coisas que você ainda não entendeu, né? Eu diria mais, coisas que vêm de lá de trás, de outras normas, de outras edições da norma, né? De 2000, por exemplo, de 2008, de 2015. Então, ações para abordar riscos e oportunidades. De fato, você está se preocupando com isso? Riscos e oportunidades, será que não tem nada que tenha um viés ambiental? Precisou aparecer uma emenda da ISO 9, da ISO, né? Uma organização. Precisou aparecer essa emenda da ISO? Essas são as questões que eu entendo que a gente precisaria refletir, né? Eu considerei as partes interessadas de maneira adequada dentro da minha organização. Meu contexto, ele está sendo bem trabalhado. Essas questões elas já estão aí há 9 anos. Sim. E muita gente ainda está preocupada com a revisão de 2026. Você trouxe um dado interessante, falou que em cerca de 1.300.000 possuem certificação. Aproximadamente 1.300.000 Eu acreditava que era mais. Esse número atualizado deve ser um pouquinho maior, mas não é muito maior, não. Assim, esse número é aumentado quando a gente fala do número de sites que são certificados, né? Porque aí você pode pegar uma empresa que ela tem vários sites. Isso, tal, né? sim. Mas em termos de certificações, esse é o número. Caramba, tá? então se a gente parar para pensar, de fato, né, dá a impressão que o número é maior mesmo, né? Mas quando a gente vai para ISO 14001, que é de gestão ambiental, a gente fica mais triste ainda, porque o número de certificados não é nem metade. É cerca de 500 e poucos mil certificações no mundo. Então, quer dizer, o número é ainda menor. Se a gente pegar a 45.001, que é de segurança ocupacional, menor ainda. Então, quer dizer, aonde a gente percebe que a cobrança ou exigência é maior, acaba aumentando também as certificações. Então por isso que usaram para fazer a galera pensar, né? E por certeza. Enquanto, como você disse, é fazer pelo menos o básico bem feito já está de bom tamanho. Exato. Né? Pelo menos considerar, olhar para dentro da sua empresa, olhar para os seus processos, até que ponto você contribui ou não, de repente, com ações e com práticas, com procedimentos, com rotinas que afetam ou positivamente ou negativamente assuntos como esse. O seu processo, você contribui para a emissão, por exemplo, de gases do efeito estufa? É algo que está todo mundo martelando aí no assunto há anos. Já tem bastante coisa para fazer, então, até 2026. Com certeza. Porque imagina em 2026 a loucura. Se for deixar para parar para pensar em 2026, muita gente não vai conseguir certificar, então. Com certeza. Eu acredito que, óbvio, sempre que ocorre uma mudança, né, na ISO, nas normas, é óbvio, pensando também nas partes interessadas, né? Porque a norma atende diversas partes interessadas. Então, ela é motivada, as revisões são motivadas para que ela se torne sempre uma norma melhor. Sim. Não uma norma maior e nem mais exigente, uma norma melhor. Né? É isso que muita gente não entendeu até agora. Trabalha com isso, mas não entendeu até agora. Né? E critica a norma, né? Critica a norma, fala que a norma é isso, que a norma é aquilo, a norma é incipiente, a norma é frágil, a norma é aquilo, isso e outras coisas mais, né? O que é um grande erro, porque a norma ela foi concebida não olhando para a norma de gestão da qualidade, por exemplo, não olhando para a empresa do segmento A, B ou C, né? Ela foi concebida pensando num escopo, tanto é que a norma começa... O item número 1 da norma se chama escopo. Escopo do quê? Da norma. É aquilo que ela se dispõe a ter como requisito, por exemplo, diretrizes, dependendo da norma. Né? Uhum. Então, as organizações que, de certa forma, conseguem entender a intenção desses requisitos e incorporar isso nos seus processos, no seu dia a dia, essas sim terão grandes ganhos. Sim. Né? Diversos ganhos, inclusive econômicos. Maravilha.
E dentro desse contexto, Fernando, quais seriam os processos, se há, né? Alguns, especificamente falando, quais são os processos que são mais impactados pelas mudanças, né, introduzidas aí na norma com foco nas mudanças climáticas? Então, o que eu vejo é que, apesar dessa emenda ela falar mais de requisitos, né? Ela abordar requisitos que estão mais voltados para planejamento estratégico, por Sim, exemplo, sim. como eu havia comentado, né? Contexto da organização, necessidades e expectativas de partes interessadas, eu acho que tem outros processos que a gente precisa ficar muito atento, Hum, né? Na norma a gente tem um requisito, na ISO 9001, que é o requisito 8.3, que fala de projeto, né? Então, desenvolvimento de projeto. Como que você desenvolve os seus produtos, se você é dono desse projeto? Porque às vezes a empresa ela fabrica em cima de um projeto do cliente. sim. Mas vamos pensar que a empresa ela é dona do projeto, né? Então, Uhum. ela está considerando esse assunto também quando ela vai fazer um desenvolvimento? Quando ela vai fazer uma revisão? Imagina um fabricante de lâmpadas, a Conex LED, por exemplo, né? Tô entendendo. Então imagina que a Connect LED, né, ela olhou para os seus projetos e ela percebeu, tô dando um exemplo aqui de leigo, né? E Sim. tá aqui aprendendo todo mundo. Mas imagina que ela olhou para um determinado tipo de lâmpada e considerou, puxa, o consumo aqui de energia, ele é muito alto nesse tipo de lâmpada. Foi o mesmo exemplo que veio na minha cabeça, tá? Então, tá Falando em vendo? desenvolvimento de projeto, produzir equipamentos mais eficientes que consomem menos energia. Exato. Então, eu pensar em eficiência energética é uma grande contribuição. Eu pensar nos fornecedores desses materiais, que entra num outro requisito da norma, que é o 8.4, que fala de controle de provedores externos. Aham. Então, esse requisito da ISO 9001, ele fala de você desenvolver, de você avaliar, de você reavaliar, de você monitorar os provedores externos. De que forma você está fazendo isso? Você também tem cobrado alguma coisa relacionada a mudanças climáticas? Porque é uma É cadeia, uma né? cadeia, exatamente o que eu ia falar. Nós estamos numa cadeia, né? Uhum. E se a gente parar para pensar, algumas teorias explicam isso, né? A teoria das restrições, que foi muito difundida, é muito difundida até hoje, o autor, né, que é um físico israelense, Eliyahu Goldratt, ele fala sobre a teoria das restrições, Theory of Constraints. O que ele fala na teoria das restrições? Que virou, inclusive, um livro best-seller, A Meta. Ele fala justamente isso. A gente tem que priorizar qual elo da cadeia? Sempre o mais fraco. Porque o ritmo é dado pelo mais fraco. Então, aqueles elos que a gente precisa ter um esforço maior, mas que a gente enxerga que podem, de certa forma, buscar estar num outro nível, um nível de comprometimento, né, em relação a diversos assuntos, inclusive esses ambientais, Sim, é isso que a gente tem que procurar fazer, né? entendi. Mas eu entendo que em muitas cadeias isso acaba passando por um sistema classificatório. Sim. Esse atende, esse não atende, né? Esse vai contribuir, esse não vai. E, de repente, alguma decisão que defina, né, aspectos mais seletivos aí para você definir uma cadeia, isso também, de fato, deve acontecer. Está acontecendo, né? Uhum. Perfeito. Como as normas, elas estão contribuindo para as práticas sustentáveis nas indústrias? Você acredita que as ISOs ela têm evoluído no ritmo necessário Não. para acompanhar essas demandas ambientais de sustentabilidade ou ainda há um grande atraso com relação às necessidades reais? Eu imagino já a sua resposta porque você falou sobre emergência. Eu diria o seguinte, essa evolução ou essa progressão ou essa amplitude, quem deve dar não é a ISO, né, na minha opinião. São as organizações, né? Então, eu acho que tem coisa que não precisa estar ali escrita numa norma, né? A norma, óbvio, ela vai dar toda a condição de você ter uma espécie de um guia, né? Uma orientação, os requisitos, o que deve ser feito,
né? A norma não entra no mérito do como deve ser feito, mas esse como cabe a você na sua organização. Sim. A norma de requisitos, ela diz o que deve ser feito. Tanto é que ela não fala, né? Ela não explica, por exemplo, que você deva usar a metodologia A, B ou C. Ela não entra nesse mérito. Ela não fala que você deve usar uma técnica, né, X, Y, Z. Ela diz o que deve ser feito. Você define como fazer isso. Então, por exemplo, quando a gente tem uma emenda que aborda o assunto mudanças climáticas, né, você vai procurar atender dentro da sua organização, definindo como fazer isso, né? Perfeito. Então, eu diria assim, a norma, a gente fala não, eu falei não no sentido de que isso não é papel somente da norma, Sim. né? Eu acho que o papel fundamental é das organizações. E aí as organizações que têm esse comprometimento, tudo aquilo que a gente já discutiu, essa incorporação, vamos dizer assim, né? Essas organizações, elas já têm esse viés e não precisou esperar aparecer na norma, né? Verdade. Agora, aqueles que não têm, eu acho que estão bem atrás e muitas vezes não tem nem a cultura propícia para isso. Só estão procurando atender mesmo. Exatamente. E aí, talvez, o que importe para essas organizações é o papel pendurado na parede, que é a certificação, e não o seu sistema de gestão de fato, né? O sistema de gestão é a ideia de conjunto, né? É a ideia de ter aquilo de maneira comum, o bem comum, né? Indicadores que sejam comuns, que levem a organização para um outro patamar, né? Sem deixar de lado tudo aquilo que a gente já discutiu também, né? Os aspectos econômicos, etc. Mas respondendo assim mais objetivamente, eu entendo que o papel mais importante a ser desempenhado é o das organizações, e não da ISO como organização voltada para a normalização. Perfeito. Fernando aqui, gente, tá vendo? Só pedrada, tá? Ele veio para dizer verdades. Se tá doendo, é porque tem alguma coisa errada. Eu não sou o dono da verdade, Perfeito. Eu sempre digo isso, mas é um ponto de vista, né? Sim. Existem pontos de vista similares e outros talvez totalmente diferentes do meu, né? E a gente tem que estar aberto para olhar para tudo, né? Ouvir tudo e discernir sobre aquilo que a gente entende também, né? O importante é estar com o coração aberto. Fernando, você falou um pouco sobre métricas. Sim. Uma das perguntas que estão aqui, que tipo de métricas ou indicadores, né, você recomendaria para acompanhar esse impacto ambiental? Bom, eu vou falar um pouquinho da experiência que eu tenho auditando empresas, né, normas de gestão ambiental, até normas de gestão da qualidade. O que eu vejo assim é que na maioria das vezes a gente encontra mais do mesmo, né? Qual o objetivo que você tem voltado para a gestão ambiental? Redução do consumo de água, redução do consumo de energia elétrica. Isso para mim é mais do mesmo, né? Isso está beirando já a obrigatoriedade, né? Todo mundo tem que fazer, mínimo. é o mínimo, né? Todo mundo tem que ter obrigatoriedade de usar racionalmente a água. Óbvio, é um recurso finito, então a gente tem a obrigatoriedade de usar bem, né? Usar com consciência, né? Você não vai ficar, de repente, eu até gostaria, né? De usar a água, né? Se eu tivesse em abundância, se não fosse um recurso finito, poxa, por que eu não tomaria um banho mais demorado? Né? Eu acho que é difícil pensar, só quem não gosta de tomar banho mesmo. Mas para quem gosta de tomar banho, vai falar, puxa, eu gostaria de ficar meia hora no chuveiro, como eu ouço alguém falar muitas vezes, eu fico meia hora no chuveiro. Puxa, gente, meia hora no chuveiro, vai ver quantos litros de água você tá gastando. É muita coisa, eu não imagino, não. Mas assim, tem gente que faz. Então, você usar... Eu tô dando um exemplo bem banal, né? Bem básico. Mas isso vale para tudo, né? Você vai usar recursos no seu processo industrial, você usar de maneira racional. Se você pode fazer algum reaproveitamento de recursos, que você faça isso de maneira racional também, né? Então eu vejo assim alguns objetivos sendo traçados muito nessa linha do mais do mesmo. É o que eu chamo de mais do mesmo, né? E aí os indicadores, eles não trazem metas, né?
que sejam de fato significativas. Entendi. Então, você muitas vezes percebe que as organizações acomodam as suas metas dentro dos resultados que ela já conhece, né? Tá Aí eu ali na fico, sua zona de conforto. na sua zona de conforto. E eu fico imaginando, né? Por que faria isso? Qual seria a razão? Talvez a razão seria, puxa, quando o auditor vier aqui me auditar, anualmente vem um auditor me auditar, eu mostro que está tudo dentro aqui e tal, o auditor não vai criar caso comigo. Nossa, não é uma explicação muito simples, muito superficial, muito rasa, né? Sim. Então eu entendo que ter objetivos que sejam significativos e que de fato contribuam não só com a empresa, mas com a sociedade, com o entorno, com a vizinhança, isso é primordial, né? Então, eu iria mais na linha, né? Em auditoria a gente não pode sugerir nada, porque senão a gente está atravessando uma fronteira que Sim. não é permitida, a gente está auditando e não prestando consultoria. Mas para os meus clientes de consultoria, eu sempre peço para que eles reflitam de uma maneira mais ampla e não considerar esses objetivos que eu vou chamar, não que eles não sejam importantes, eles são importantes. Mas ele é muito básico. Mas eles Você viraram já é um esperado, eu não né? diria nem básico, eles viraram mandatórios. Sim. Né? Isso é mandatório. Eu diria para que eles ampliassem esse campo de visão, no sentido de pensar, puxa, meus processos, eles possuem emissões atmosféricas? Eu estou medindo essas emissões? O que eu estou fazendo de melhoria no processo industrial para que essas emissões diminuam, se for aplicável, de repente? Né? O que eu estou fazendo para diminuir? Como que é a minha gestão de resíduos? Uma meta que eu acho fantástica em gestão de resíduos, aterro zero. Isso deveria, na verdade, a gente ter uma política nacional de resíduos sólidos. Isso a gente deveria estar atendendo há muito tempo. E agora que a gente percebe algumas empresas se movimentando para buscar aterro zero. E dá para ter aterro zero? Dá para ter aterro zero. Então, defina meios para que isso seja feito. Muitos desses resíduos, eu comentei inclusive, tem valor econômico. Sim. Nem que um pelo outro você empate, você já está trazendo benefício para a sua empresa, porque você está dando uma destinação correta, um emprego correto dos resíduos, e isso, óbvio, traz um retorno. Outro objetivo, eu acho que está muito voltado, um outro objetivo importante, está muito voltado para a questão de logística reversa. É possível a gente trabalhar com metas voltadas para a logística reversa e tentar enxergar um pouco isso, né? O que a gente vem fazendo? Outros indicadores também poderiam estar alinhados com as expectativas de se trabalhar no ciclo de vida do produto. A economia circular vai muito nesse sentido, né? Até que ponto, óbvio que tem o viés econômico, a gente já falou, não vamos ser hipócritas aqui, Sim. mas aonde é possível trabalhar com essa economia circular, será que não faz algum sentido? Então são objetivos que a gente pode adotar, eu diria que não somente no campo industrial, mas em tudo, né? Sim. Então, verdade. em tudo que a gente tem hoje no nosso dia a dia, na nossa realidade. Você falou sobre economia de água, enfim, aí eu lembrei aqui de alguns segmentos, né, que a gente trata até como cliente, que a gente tem algumas referências sobre sustentabilidade, né, um exemplo do papel e celulose, a gente sabe que é um processo produtivo que gasta muita água, enfim, Perfeito. mas eles têm um papel bastante importante nessa questão de reuso das coisas, enfim. E setores industriais que você vê como mais vulnerável a essas mudanças climáticas, né? E ao mesmo tempo que tem maior capacidade de adaptação. O exemplo da mineração, que a gente sabe que é visto como um vilão. Sim. Então, alguns setores a gente percebe, né, que talvez, ao mesmo tempo que estão mais vulneráveis, eles também têm oportunidades. Às vezes as oportunidades elas não são tão abundantes como em outros segmentos, mas não se deixa de ter certas oportunidades. Sim. Eu diria que, por exemplo, setores como mineração, setores, né, mais sensíveis, como de petróleo, de óleo e gás, etc., eles possuem sempre a possibilidade de usar a tecnologia a seu favor, né?
Então eu vejo que a tecnologia ela pode ser um grande aliado, né? A ponto de você pensar em mecanismos onde a extração, o tratamento do resíduo, a destinação correta, isso seja feito sem que se cause um dano tão abundante, tão excessivo assim à natureza, por exemplo, né? É óbvio que esses segmentos eles têm mais dificuldade. Não vamos tentar tapar o sol com a peneira, falar que é tudo rosas, né? Porque não são Sim, rosas, né? sim. Mas assim, eu vejo que muita coisa já melhorou nesse sentido, né? E muita coisa melhorou por conta desse uso mais adequado da tecnologia, tá? Alguns materiais que a gente também não conhecia o seu poder de agressão, né? Isso passou a ser conhecido, né, de uns anos para cá, inclusive com bastante profundidade científica, né? Sim. Isso também é um aliado para a gente buscar alternativas, né? Alternativas a materiais, determinados tipos de insumos, né? Então, eu acho que passa muito por essa questão. Mas eu digo sempre o seguinte, o importante é você pensar isso desde a fase de desenvolvimento, desde a fase de planejamento. Porque aí eu acho que a clareza, né, e a possibilidade de você reagir, ela se torna maior. Verdade. Começar pelo começo, né? E não das Exato. pontas. Exatamente. Perfeito. E quais que você enxerga, Fernando? Quais são os maiores desafios que as empresas enfrentam para implementar essas normas? Acredita que seriam mais barreiras culturais ou operacionais? Então, eu falei bastante aí da cultura favorável, né? Chamaria de cultura favorável para isso, que não é nenhuma frase minha, é de um grande amigo que eu admiro muito. Mas ele fala da cultura ser favorável. A cultura precisa ser favorável, né? Eu acredito muito nisso. Então, acho que passa primeiro pela cultura. O problema é que a gente inverte, né? A maioria das empresas faz o inverso. Vai logo para a implementação. Não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou ser cobrado. E aí não conseguiu enxergar ou sabe, mas... como eu digo, tapou o sol com a peneira, né? Uhum. Não trabalhou nessa questão da cultura. E foi logo para a implementação. Eu preciso fazer, vou incluir nesse documento, vou fazer um documento aqui e tal, vou revisar isso, vou revisar aquilo. Converso com algumas pessoas da organização e acha que isso é o suficiente. E não é, né? Se a gente trabalhar em cultura, não são mudanças rápidas. Isso é verdade. Trabalhar a cultura organizacional são mudanças demoradas, né? Sim. Mas você tem que começar de algum jeito. Né? Isso passa por diversas ações, inclusive a melhoria da contratação. Né? Será que na contratação a gente está preocupado com essas questões? Às vezes você não faz uma pergunta para tentar entender até que ponto, né, o potencial candidato considera assuntos importantes, né, para o seu dia a dia, como, por exemplo, mudança climática. Nossa, faz muito sentido. Eu acho que é abrir um pouco o nosso espectro mesmo, né? Eu acho que, em geral, o ser humano, para essas questões, eu não diria em termos só de Brasil, acho que no mundo o espectro ainda é muito fechado. A gente precisa ampliar demais esse espectro, porque a gente está muito no pontual, esquecendo que o que interessa mesmo é o global, né? Verdade. Não é à toa que a gente fala sobre questões sensíveis como o pacto. O pacto, ele é pontual? Não, é o pacto global, né? Não é assim que ele recebeu o nome? Não foi à toa que ele recebeu esse nome, né? O pacto tem que ser global. Só que se essas ações não ocorrerem, né, ainda que comecem de maneira pontual, observando aquilo que é necessidade global, a gente vai continuar patinando aí nas ações, né? Pois e muitas vezes mais por conta de força de uma legislação. E aí você tem tempo para resolver, então você procura encarar o problema. Mas quando a água já subiu naquele nível que você não consegue pôr o nariz para fora. Verdade. Isso é bem verdade. A gente estava falando um pouquinho dos segmentos, comentando sobre a mineração, papel e celulose, você me falou, né, sobre a questão da tecnologia. Aí a gente vai num ponto importante, né?
só é viável com grandes investimentos? Eu diria assim, para determinadas ações, não dá também para a gente falar que não requer investimento, óbvio. Mas eu acho que muita coisa pode ser feito sem grandes investimentos. Mas só voltando um pouco, Aham. quando a gente estava falando de segmentos, a parte de papel e celulose, é muito interessante o que as grandes companhias fizeram, né? A Suzano, por exemplo, ela tem um projeto fantástico, né? Voltado para as zonas de reflorestamento. Sim. Isso me lembrou, inclusive, uma viagem que eu fiz com a minha esposa, e a gente foi para um hotel fazenda em Serra Negra. E aí a gente estava ali naquela andança ali, que tem hotel fazenda, tem sempre atividade, né? E aí levaram a gente para o fundo da pousada, né? Aí eu olhei e vi ali várias árvores, né, de pinos, né? O famoso pinheiro, né? Então Aham. vários pinos ali cortados, né? E numerados. Eu achei, né, interessante, eu falei, puxa, isso aqui é uma zona de reflorestamento. Aí perguntei para o rapaz que estava com a gente, que era o guia lá, né? Aí ele falou, não, realmente, isso aqui é uma área de reflorestamento, isso aqui está tudo cadastrado, tal, oficialmente, porque o dono dessa pousada comprou a pousada há alguns anos e ele comprou por causa das árvores, não por causa da pousada, porque ele tem uma indústria de pallets, de pinos. Então ele tem uma indústria em Guarulhos, se não me engano, onde ele monta os pallets e ele extrai Ah, toda a madeira de lá. E o excedente, mas tudo reflorestado, tem 3 técnicas, né, para aham. fazer o reflorestamento. Uma delas é através de mudas, né? E a gente via lá as mudas todas plantadas, né? É muito interessante. O excedente ele vendia para o pessoal de papel e celulose. Mas está vendendo o quê? Uma matéria-prima que é de uma zona de reflorestamento, né? Uhum. Se a gente parar para pensar, esse, na verdade, é um compromisso que a organização adotou, né? Exato. Ela ter tudo isso legal e tal, ele comprou essa área e tal. É o melhor dos mundos? O melhor é que não cortasse nada, mas a gente sabe que a gente tem aquele triple bottom line que a gente já falou, né? Sim. Então, economicamente é importante, mas sem deixar de ter a preocupação, ou pelo menos as ações, ainda que sejam por legislação, voltadas para a questão ambiental, né? Entra muito naquela cadeia que a gente falou, né? A questão de você exigir do seu fornecedor, né? Algumas Uhum. coisas. E também, querendo ou não, ele chega a ser um micro fornecedor regional, então meio que está Sim, beneficiando também ali a sociedade, sim, né? a, Em a volta dentro comunidade no daqui. entorno, tudo, Exato, né? São as partes interessadas relevantes, né? exato. Pertinentes que a gente comentou. Mas eu acho que acabei fugindo um pouco da sua pergunta. Não, tá Você tudo quer fazer bem, ela de tá novo? tudo bem. Eu fugi que eu A lembrei do gente, assunto. eu tinha perguntado sobre investimento, né? Ah, sim, verdade. Todas as mudanças, elas exigem grandes investimentos ou você acredita que o pequeno, média indústria consegue também mudar? Ah, sim. Então, eu acho assim, mudanças significativas, mudanças mais disruptivas, muitas vezes elas estão associadas de fato a investimentos de uma monta maior, né? Mas eu vejo que pequenas ações, elas são muito importantes também, né? E essas pequenas ações não necessariamente elas acabam requerendo um investimento muito elevado, né? Então, você tem hoje em determinados, né, acho que na maioria dos segmentos industriais, você vai ter sempre pessoas e empresas especializadas em diversas coisas. Então, por exemplo, você na gestão de resíduos, eu não entendo direito. Puxa, tem especialistas que fazem esse trabalho. Então, chame um gerenciador. Claro que ele tem um interesse econômico, mas ele vai procurar as melhores formas, talvez, de você fazer uma gestão desses E resíduos. enxergue possibilidades que você, leigo, Não não vai enxerga. conseguir enxergar. E Exato, tá tudo bem, normal. exato. Então você pode partir para isso, seja a empresa que for, né? Claro que existe esse interesse em termos de volume e tal, mas às vezes você tem resíduos que são significativos,
que você pode acumular de um determinado período e fazer, talvez, isso se transformar numa destinação correta, ambientalmente falando, e também trazer algum tipo de retorno financeiro, algum valor econômico para você, para a sua organização. Outra questão importante, né? Olhar para os processos que você tem na sua organização. Observar os insumos que você utiliza. Isso é algo que toda organização pode fazer. Puxa, eu uso um óleo mineral, um óleo vegetal. Será que eu não posso pensar em ações adequadas, ambientalmente falando? Sim. Né? Qual é o tipo de insumo que eu uso? Como que eu faço com as embalagens de produtos químicos, por exemplo? Eu estou numa indústria química. O que eu posso fazer com as embalagens? Eu posso fazer uma logística reversa? Posso devolver para o fabricante? Posso fazer um acordo com ele? Posso lavar o resíduo da embalagem e tratar essa água dentro da minha empresa através de uma estação de efluente simples? Porque dependendo do volume que você gera de resíduo, de efluente, por exemplo, uma simples estação de tratamento de efluentes, gastando muito pouco, você consegue tratar uma água, né? Reduzir o resíduo sólido que você antes teria que pagar para destinar. Sim. E essa economia reverter na compra dos produtos para fazer o tratamento da água. Então, quer dizer, é conta. Você tem que fazer conta. Mas existem opções. Isso na empresa pequena, na média e na grande. Né? Óbvio que aqueles processos mais agressivos, eles demandam a necessidade de ter um sistema mais eficaz. Né? Eu tenho cliente, por exemplo, que ele tem emissão de particulado, e essa emissão de particulado, ele retém tudo dentro do próprio galpão onde é realizada a operação. E tem um sistema fantástico de exaustão, para que não vá a menor partícula para o lado de fora. Nossa. Para que ela fique do lado de dentro. Ele gastou? Claro, gastou. Mas é necessário para o segmento dele, né? Já é uma empresa maior, multinacional e etc. Mas eu acho que existem soluções, sim, em todos os níveis e tamanhos de empresa. Acho que é só olhar com carinho, né? Ter tempo. Exato. Acho que alocar tempo para poder olhar as coisas com mais carinho e pensar. Exatamente. Porque assim, eu vejo que algumas questões, algumas disciplinas, né, elas são de interesse transversal. Então, elas deveriam, inclusive, estar presentes em todos os cursos, por exemplo, para que despertasse também essa conscientização dos profissionais. Verdade. Então, aí você está contratando um engenheiro, de repente, que ele vem com essa preocupação. Você está contratando um arquiteto que ele vem com essa preocupação. Ele já vem com essa cultura, né? Então, acho que o tempo aí para esse amadurecimento ele seria muito menor. Sim. E eu acho que isso está ocorrendo, né? De forma lenta, mas a gente percebe que isso está ocorrendo, por exemplo, nas grades dos cursos. Essa questão de disciplinas voltadas para a sustentabilidade, para a economia circular. Então, acho que isso tende a trazer, está trazendo de alguma forma alguma contribuição também. Ainda tímida, né? Sim, que nem você falou, hoje a gente está na emergência, né? Então... É isso aí. Precisa correr com o que tem. Até esperar esses novos profissionais chegarem aqui, vai demorar um pouquinho. Tem uma inércia, né? Bom, Fernanda, então acho que a gente já conversou, já deu para ter uma boa noção o que é essa emenda, como que a gente deve se comportar com relação a isso, é pensar com um pouquinho mais de carinho. E eu vou fazer a última pergunta para a gente fechar. Ok. Tá bom? Ok. Então, após de tudo isso que a gente discutiu, qual seria o seu principal conselho para as empresas que ainda não se adaptaram ou que precisam adquirir e incorporar essas mudanças dentro do sistema delas? Então, eu falo isso em todas as empresas que eu presto serviço, né? Às vezes o pessoal no primeiro momento não entende muito bem, né? Eu vou prestar uma consultoria voltada para a norma ISO 9001, ou para ISO 14001, ou para ISO 45001, ou para 31000, que é de gestão de riscos. E aí a primeira coisa que eu falo é, esquece a norma. E aí a pessoa olha extremamente, como esquece a norma? Você está vindo prestar serviço para mim dos requisitos da norma e você fala para esquecer a norma?
eu falo, num primeiro momento, esquece a norma. Pensa no assunto. A norma está trazendo um assunto significativo. Mudanças climáticas. Esquece a norma. Pense em mudanças climáticas. O que você tem feito? Não o que você deve fazer para atender a norma, mas aquilo que você deve fazer que traga benefício para a sua organização, que traga benefício para a comunidade no entorno, que traga alguma contribuição de maneira global. Então, não é nem um conselho, é um ponto de vista, né? Eu não me sinto capaz nem competente para dar conselho para ninguém. Mas, assim, o meu ponto de vista olhe para a sua empresa, o que a gente vem fazendo nesse sentido? Na hora que a nossa engenharia está trabalhando no desenvolvimento, ela pensa no processo em termos ambientais ou só em termos de produtividade? Tá? É possível ganhar dinheiro também olhando para as questões ambientais, mesmo assim, tomando ações ambientais ou com um viés ambiental e ainda assim trazer valor econômico? Claro, é possível, né? A gente tem bons exemplos. A Unilever acho que é um exemplo fantástico para a gente falar disso, né? A Unilever, ela trabalhou muito forte a questão ambiental dentro dos seus processos industriais. E a gente está falando simplesmente de uma empresa que tem mais de 400 marcas. Uau! Então ela trabalhou muito forte na questão de embalagens, na questão do uso de papel, Sim. dos rótulos, muito forte no desenvolvimento da cadeia de suprimentos, muito forte nos insumos, na diminuição de elementos agressivos na natureza. Então, quer dizer, são excelentes exemplos. Ela empobreceu? Não. Ela é líder de mercado, né? Então, eu vejo que é importante que a gente olhe para os nossos processos, para os nossos colaboradores, porque eles podem e sempre contribuem muito. O que a gente precisa é conseguir ouvir, né? Então, a gente tem que estar com os ouvidos aí muito abertos, né, para poder ouvir. Os colaboradores também são consumidores. Exato. Então, tudo isso é extremamente importante e eu diria, esquece a norma. Vá no assunto. Incrível. Muito bom, Fernanda. Eu adorei o nosso papo. Assim, para mim foi extremamente esclarecedor. Achei que faz muito sentido tudo que você falou e realmente acho que eu vou sair daqui com outro pensamento com relação à certificação. Eu espero que o pessoal de casa também tenha tido a mesma percepção que eu, né? Eu pedi para você também deixar os seus contatos, né? Você trabalha com consultoria, quiser falar, suas redes sociais, fica à vontade. Ah, legal. Bom, eu não uso muito rede social, muito pouco. Eu tenho até um Instagram da minha empresa, a página da empresa, mas eu nem sei como que tá, para falar a verdade. Mas assim... Alô, pessoal do marketing, ajuda o Fernando. Mas eu tenho um site, né? farogestão.com.br, farogestal, né? .com.br, e o e-mail é fernando_faro@hotmail.com. Basicamente isso, né? Mas assim, agradeço imensamente pelo convite novamente, de estar aqui de alguma forma tentando discutir um assunto tão significativo, Sim. Né? Tentando trazer alguma contribuição e também obtendo essa contribuição. A gente está sempre, eu digo sempre que a gente, todos nós somos eternos alunos, né? Verdade. Estamos sempre nessa via de duplo sentido, onde a informação vai e volta. A gente está sempre aprendendo, a gente nasce ser humano inacabado e morreremos seres humanos inacabados, né? Verdade. Conhecimento nunca é demais, pessoal. E se aí. ficou alguma dúvida que não foi esclarecida aqui, quiser tirar com a gente, fique à vontade de deixar nos comentários e não deixe de curtir se você gostou desse episódio, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.